Primeira leitura do dia está lá em Isaías, capítulo 55, do verso 1 ao 5. Quem quiser abrir, pode abrir, tá bom? Alguém? É isso mesmo? Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham. Comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Porque gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comem o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com as mais finas refeições. Deem-me ouvidos e venham a mim, ouçam-me, para que a sua alma viva. Farei uma aliança eterna com vocês, conforme a minha fidelidade prometida a Davi. Vejam, eu fiz dele uma testemunha aos povos, um líder e um governante dos povos. Com certeza, você convocará nações que não conhecem, e nações que não o conhecem se apressarão até você, por causa do Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, pois ele concedeu a você o esplendor. Tem que dar a palavra de Deus sempre no final, né? Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Segunda leitura do dia, Romanos, capítulo 8, versículo 35 ao 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, que nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Palavra de Deus. Fique de pé para a proclamação do Evangelho. E eu não vou fazer aleluia, amém? Por favor, faça aleluia, Jaime. Segue o final. Aleluia, aleluia, aleluia. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21. Quando ouviu essa notícia, Jesus se retirou do barco, em particular em algum lugar do deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram da cidade e seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto, já está ficando tarde. Despede a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus respondeu: Eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Não temos aqui, exceto 5 pães e 2 peixes. Traga-nos aqui para mim, disse Jesus. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando 5 pães e 2 peixinhos, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou os discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Este é o Evangelho do Senhor.
Louvado sejas, ó Cristo. Eu não avisei lá no início, mas assim, a gente não considera falta de respeito se você quiser se levantar e tomar um cafezinho enquanto está rolando o culto, não, viu, irmãos? Principalmente os que estão nos visitando, fiquem à vontade para isso. Até eu que estou pregando, estou tomando um cafezinho aqui. E hoje veio um café diferente, um café da roça aí. Que é bom demais. Eu já senti o gosto ali diferente. Mas vamos lá. Queridos, que seja hoje a palavra de Deus a inundar os nossos corações aqui, que Deus possa falar com a gente. Em nome de Jesus. Pai, nós já nos arrependemos desde já, Deus. Seguimos o teu apelo. Queremos ouvir a tua voz. Fala com a gente, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certo, irmãos. Hoje nós temos alguns textos da palavra de Deus dizendo que Deus é o nosso provedor. Ele continua provendo, apesar de diversas intempéries da nossa vida. A misericórdia dele, como diz a sua palavra, continua sempre abundante sobre nós. É uma misericórdia, como dizia a letra, uma poesia de uma canção antiga, né? Que é uma misericórdia que é maior do que os nossos pecados. Uma misericórdia que realmente encobre os nossos pecados e nos enche de graça. E é só assim, a única possibilidade de que o ser humano possa, de alguma forma, andar com Deus e transcender a normalidade do dia a dia que a gente vive. É só por causa da misericórdia de Deus que nós estamos de pé hoje. E hoje nós vemos uma figura de Deus prometendo que vai saciar fome e sede de um povo que estava por demais aflito e já desanimado de Deus. A verdade é essa. Nós vamos chegar nisso. E depois a gente vê no Evangelho Jesus cumprindo isso de modo histórico, físico, presencial, e por fim apontando para uma atualidade litúrgica. Afinal de contas, tudo isso que a gente lê nos Evangelhos, ele se propõe a ser uma atualidade em nossas vidas. Existe uma atualidade litúrgica de todos os evangelhos. Cada um deles foi escrito com uma intenção específica, né? O livro de Mateus tem intencionalidade ao colocar especificamente esse texto e do jeito que coloca, porque ele tem uma intencionalidade de falar com a comunidade que estava ouvindo aquele evangelho ali, que estava lendo aquele evangelho ali. O que é que ele está querendo dizer, afinal de contas? Eu acho que é sempre bom a gente começar do começo. É sempre bom a gente voltar naquilo que a leitura do lecionário nos coloca primeiro. Sempre que você for numa igreja anglicana, católica, luterana e tal, vai ter lá uma coisa chamada lecionário, que define os textos que vão ser lidos naquele domingo ou naquele dia específico e tal. Normalmente, para os domingos, sempre se usa esse lecionário. Ele aponta para a gente uma leitura do Velho Testamento, geralmente uma profecia,
ou algum acontecimento lá do livro dos profetas, né? Ou acontecimento lá do livro da lei, ou dos profetas, e por fim, você tem um cumprimento disso em Jesus de Nazaré. E tem também uma segunda leitura, normalmente uma reflexão de algum apóstolo a respeito daquela qualidade que Cristo está apresentando no Evangelho. Ou seja, a forma como os textos são colocados é sempre intencional. E o próprio lecionário da igreja, ele tem intenções aqui. E a gente descansa sabendo que homens e mulheres de Deus se debruçaram sobre esse objetivo durante anos para que pudesse chegar numa série de leituras como essa que a gente tem hoje. E olha só, como que começa o texto de hoje. Eu queria voltar os seus olhos lá para Isaías 55. Está dizendo o seguinte: vós todos, os que tendes sede, vinde às águas. Os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Mas como assim? Tu está mandando a gente, quem não tem dinheiro, vir comprar? Como? Vinde, sim, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ele está prometendo sustento, mas para além disso, ele está prometendo alegria também. Afinal, o vinho não é aquela coisa essencial, ou vista como essencial, digamos, no mesmo sentido em que na época da pandemia se definia que era serviço essencial, o que não era. Alegria é essencial? Claro que é. Tomar um vinho, celebrar com os amigos é bom. Mas o essencial mesmo é o leite, né? Mas aqui nós temos a voz de Deus prometendo vinho e leite. Falou: olha, eu quero alegrar vocês e eu quero sustentar vocês. Por que vocês continuam gastando dinheiro naquilo que não é pão, o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Me ouçam atentamente e comam do que é bom. Deus está prometendo aqui uma comida, Ele está prometendo saciar. E a vossa alma se deleite na gordura. Inclinem os seus ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. Gente, quem que é o locutor dessa coisa aqui? É uma segunda parte do livro de Isaías. Isaías, para quem não sabe, assim, a extensão dos eventos que acontecem, que são falados ali, impossibilita que tenha sido um autor só mexendo naquele livro, né? Então, assim, nós estamos aqui num contexto de um segundo livro, onde um cara, provavelmente desconhecido ali, um profeta anônimo, está fazendo esse chamado para o povo. Mas ele é, ao mesmo tempo, parte do povo, ele se coloca junto com o povo. E o público, qual que é? Nesse tempo, desse Deutero Isaías, né, esse segundo livro, esse segundo pedaço, essa segunda metade de Isaías, é um povo do exílio. Mas já tinha passado 50 anos de exílio. Imagine você, sei lá, veio uma nação aí. Isso não é muito incomum hoje em dia. Hoje em dia os Estados Unidos entram nas nações aí, assim, na tora e sai, leva o presidente, faz não sei o quê, e estabelece a paz e faz um monte de coisa aí. Bom, imagine, né? Estados Unidos entrou aqui, considerou que a gente está cheio de terrorismo e mais um monte de coisa, e vão fazer uma guerra aí contra as facções e tal. E tomou. E um monte de gente foi expulsa. E aí, de repente, você foi morar, sei lá, na Argentina, pode ser? Aí foi para a Argentina. No meio de um povo que já não te olhava muito legal. Mas aí você teve que fugir. Outros já foram levados lá para os Estados Unidos. Está lá, assim, espalhados pelo mundo. Mas aí se passam 50 anos. Imagine você daqui a 50 anos. É difícil até de imaginar, né? Como é que você está aí depois de uns 50 anos? Nos seus 110, né? Alguns. Nos seus 70, 80.
Você já está velho, está dentro de um país que você custou para se adaptar ali, porque, enfim, Deus prometeu que ia trazer de volta os seus filhos, mas ele não tinha trazido ainda. Tinha cerca de 50 anos que esse povo estava lá, enfiado naquela terra. E por fim, depois de tanto tentar mudar as coisas e não mudar, a gente acaba se acomodando. E o profeta está falando aqui com um povo que, de acordo com as leituras anteriores aí, né, Isaías 54, 53 e tal, você vai ver no jeito que ele vai comunicando com o povo, você vai ver que o povo está acomodado à situação do exílio. Ele está acomodado com aquela opressão. Ele já aceitou que aquilo é o jeito mesmo dele de viver e acabou. Não é opressão. Nossa, eles são seus opressores. Não, né? Não, eles estão só aí. E eu estou aqui vivendo minha vida, não quero nada com eles, mas também não quero nada com a revolução, não quero que ninguém venha falar de revolução, dessa coisa toda comigo, eu estou acomodado, eu já estou bem. Afinal de contas, respeita meus 80 anos, respeita meus 70 anos, e assim por diante. Né? Alguns já tinham morrido, obviamente, e outros que já tinham nascido lá na terra estrangeira, não sabiam nem como é que era a sua terra original. Esse é o contexto em que o profeta está falando com eles. E ele não começa falando assim, se arrependam, obedeçam, ouçam o que eu tenho para dizer. Não. Ele está falando em nome de Deus. E quando Deus fala, ele oferece. Antes de cobrar alguma coisa, antes de pedir alguma coisa, ele está oferecendo. É como se ele estivesse fazendo um trabalho de marketing pesado para ver se convence aquele povo acomodado. Né? É endereçado, primeiro, aos que têm sede. Vocês que têm sede. Pô, estou acomodado, mas eu tenho uma sedezinha. Outros já estavam assim, nossa, eu odeio esse lugar, eu quero voltar para a minha terra. Eu estou com sede. E tinha outros que viravam as costas e falavam, cara, não estou nem aí para essa mensagem toda. E Deus está ali falando através desse profeta. Quem não tem essa sede, não considera que precisa. Deus não trabalha com quem não tem sede. Ô Jaime, como assim? Isso é duro demais. Eu falei, não, Deus respeita o livre-arbítrio que Ele te deu como presente, cara. Então, quando você não tem sede, quando você não quer, quando você não se vê como pobre, necessitado das coisas de Deus, como necessitado dos recursos de Deus, não tem nem como Ele te abençoar, porque você já se tornou um Deus em si mesmo. E aí é você que faz a sua provisão. E eu imagino que muita gente enfiou naquele exílio e começou a pensar assim, né? A vida é isso mesmo, já acostumei, vou ficar desse jeito, tá tudo bem. Mas vamos voltar para a terra. Cara, não tem sede nenhuma de Deus, não preciso de Deus. Eu dei conta sozinho de vir para cá. Cuidei dos meus filhos, criei meus filhos, meus netos, agora está aqui, quero só morrer em paz. Né? Não tem sede. Mas o recado é para quem tem sede. Tá, vocês que têm sede, venham. E o que é oferecido? Comida, água, vinho e leite. É o sustento diário, mas é também a alegria, o vinho que está sendo entregue ali. É quase impossível de não prestar atenção, afinal de contas ele está querendo chamar a atenção daquele povo. Como é que eu vou chamar a atenção de um povo acomodado? Venha, quem não tem dinheiro, quem está com sede, venha, tome de graça. Aí, pessoal, como assim? Você que não tem dinheiro, venha comprar. Esse cara só pode estar louco. E aí você começa a prestar atenção nele, né? Sim, venham sem dinheiro e compra de mim leite, vinho, comida, né? Pão. E aí ele faz um contraste para que aquele povo faça uma reflexão sobre a sua situação. Ele já joga assim, por que vocês continuam gastando dinheiro naquilo que não é pão? Por que vocês
gastam o fruto do vosso trabalho em coisas que não satisfazem de verdade. Claro, ele está fazendo um apontamento espiritual aqui. Vocês estão usando os recursos de vocês em cima de uma coisa que não satisfaz de fato a alma de vocês. O ser humano foi criado para Deus, mas especificamente a nação de Israel, a razão dela de existir era que fosse uma nação sacerdotal. Pessoas que aproximavam os povos de Deus. Eles foram chamados para viver o vinho e o leite de Deus, o alimento de Deus, para se alimentar do Senhor na vida. E o profeta está aqui falando com eles: venham, cara, vocês estão gastando, vocês estão investindo em coisas que não sustentam vocês de verdade. Quantos de nós hoje, e aí já pensando numa atualidade disso aqui, não continua investindo em um monte de coisa que não traz satisfação real, não te sustentam de verdade? Gasta a sua vida inteira em cima de um propósito idólatra de, sei lá, ser belo, ter um corpo escultural, ou gasta a vida inteira em cima de um projeto de sucesso. Eu quero ter sucesso, eu quero ter um renome, tal, nada vai me impedir disso. Eu vou chegar lá, não importa o que aconteça, e aí investe a sua vida tudo naquilo. Está igual o povo de Israel naquele tempo, exilado, e gastando todos os seus recursos, entendendo, olha, minha vida está aqui, e ela está resumida a isso aqui. Então eu vou gastar todos os meus recursos para viver e me estabelecer bem aqui. E o que o profeta está dizendo é: caras, venham, o Deus que vos criou, e o Deus que jogou vocês aqui por causa dos vossos pecados, Ele está fazendo um convite para você: venha, para de viver como se isso aí fosse a única realidade a respeito de você. Existe uma realidade nova que está surgindo a partir das profecias aqui. É Deus que está fazendo essa coisa surgir. E ela surge exatamente na mensagem profética. Venham, eu tenho vinho e tenho leite, eu tenho um monte de coisa boa aqui para vocês. Qual é a promessa? Olha, primeiro, me escutem e vocês viverão. Porque isso aí que vocês estão vivendo não é vida. É meio duro de se dizer isso, por isso que ele não começa por aqui. Ele começa falando sobre vir e comer de graça. Venham e bebam de graça. E agora ele está falando: se vocês me ouvirem, olha aqui, vocês vão viver. Como assim? Você já não sacou que investir a sua vida naquilo que é passageiro, ou investir a sua vida naquilo que é o seu próprio exílio, a sua própria prisão, não é viver de verdade? Você não parou para reparar que você está preso a várias correntes? E aí, de repente, o sedento começa: não, cara, é verdade. Eu estou investindo minha vida aqui nessa prisão e meus filhos não vão ver a terra. Nossa, Deus, como é que vai ser esse negócio? Então Deus está dizendo: olha, venham, escutem. Se você começa a escutar a voz profética de Deus, você começa a entender que tem coisa para além desse mundo aqui. Existe uma realidade nova que se iniciou no corpo de Cristo 2000 anos atrás. Deus havia prometido pelos profetas uma nova criação. E tem muita gente falando: um dia essa nova criação vai acontecer. Mas o Evangelho de Jesus diz: olha, já começou. No corpo ressurreto de Cristo, essa nova realidade já começou. E você pode vivê-la como esses exilados estão sendo convidados a viver aqui. Eu acho que a ilustração do exílio é a ilustração mais perfeita para a vida da igreja hoje. Porque nós somos isso, somos estrangeiros numa terra que não é o nosso fim. Nós somos estrangeiros numa terra, mas estamos olhando para uma profecia, estamos crendo e se enchendo de esperança naquilo que Deus está dizendo para nós.
E aí a gente começa a investir a nossa vida, o nosso ouvido, os nossos recursos, em coisas que apontam, ou que são sementes que vão brotar só nessa nova realidade. E aí às vezes a gente fica assim, nossa, ser cristão é chato então, né? Porque a gente vai estar numa realidade, investindo em outra, e depois a gente vai morrer nisso aí. Mas cara, essa nova criação não é que ela vai chegar ainda. Ela já começou. Ela vai chegar em sua plenitude. Mas ela já começou no corpo ressurreto de Cristo. E na teologia do Novo Testamento, quando você foi batizado em Cristo, você foi inserido nessa realidade do corpo ressurreto de Jesus. É por isso que a gente vive falando essa frase, né? Já e ainda não. Já é, mas ainda não. Porque a gente não tem toda a plenitude disso ainda. Mas estar no corpo ressurreto de Cristo, fazer parte desse corpo, já faz uma diferença gigantesca em nossas vidas. Obviamente, isso deveria te fazer uma pessoa mais justa, mais ética, mas quando você olha para os cristãos, às vezes você fica assim, na verdade eles são meio que um exemplo do contrário do que se deveria viver. Mas eu acho que é mais porque, no final das contas, aquilo que é mais publicado é aquilo que é incoerente, né? Então as incoerências da igreja vão brotando e pipocando por aí. E vou te falar a verdade, eu gosto de ver essas coisas acontecendo. Eu prefiro que aconteçam. Para que, sei lá, o lixo existente na igreja seja exposto e as pessoas vejam quem são pessoas de Deus e o que não são pessoas de Deus. E eu gosto que isso se popularize dentro da igreja. As pessoas hoje, graças a Deus, não são como no meu tempo lá atrás, que olhavam para o evangelho de Jesus, quando ele era exposto corretamente, eles achavam isso estranho. Nossa, que coisa estranha. O manto hoje foi pesado. Desceu um manto lá na hora que você estava falando. É estranho, porque assim, eu nunca vi isso. Cara, como que você nunca viu isso, se isso é o evangelho? Em que você creu até hoje? Ah, eu criei na mensagem que diz aí que a gente é um povo separado de Deus aqui nessa terra e que um dia a gente vai para o céu. E esse mundo vai acabar e Deus vai destruir e tal. Mano, procura conhecer a mentalidade do evangélico médio brasileiro, meu irmão. Aí você vai ver uma realidade assim de uma igreja que talvez nem seja igreja, subevangelizada e que precisa de contato real com o evangelho de Jesus. Infelizmente. E subevangelização se desemboca em subcristãos, no final das contas. Pessoas que não estão vivendo mais, ou que nunca viveram, a partir da lógica do evangelho. Quer ver? Normalmente se pensa que eu compro as bênçãos de Deus com o tanto de ofertas que eu dei. E se eu dou mais, eu estou dizendo para Deus que eu quero mais, e aí Deus vai lá e me recompensa. É uma meritocracia. Isso vai completamente na contramão do evangelho, mesmo assim. As pessoas estão realmente acreditando nisso hoje. Se eu tiver fé suficiente aqui, aí vai descer um poder e vai me curar. Porque crente foi colocado nesse mundo para ser cabeça, não cauda. Eu não aceito ser um iniciante ali no meu trabalho, eu já vou começar de cima, não aceito ser visto como inferior. Mas o evangelho vai exatamente nessa direção. O evangelho tem um pouco mais a ver com aquela música do Los Hermanos, eu que já não quero mais ser um vencedor, eu levo a vida devagar, porque está todo mundo correndo para todo lado, vivendo uma lógica triunfalista, meritocrática e tudo mais, que vai na contramão do evangelho, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, mas continua sendo. Eu acho que esse é o deserto que a gente vive hoje.
E eu não estou dizendo que essa igreja aqui é a única que prega o verdadeiro evangelho. Não, o evangelho de Jesus está sendo pregado em várias igrejas. O evangelho de Jesus está sendo pregado nas praças, está sendo pregado em tudo quanto é lugar. O problema é que o evangélico médio brasileiro está meio que nessa superficialidade do evangelho. Pô, Jaime, então você está falando isso aí é porque você... Eu falei, não, estou falando isso aqui porque eu quero atentar você para a importância de olhar para aquilo que o profeta está dizendo aqui. Ouçam a voz de Deus. Eu quero atentar você para a importância de se aprofundar no evangelho de Jesus. Se aprofundar não é só uma questão de melhorar um tiquinho a sua vida intelectual. Se aprofundar no evangelho é mergulhar na vida, é encontrar a vida de verdade. Que a única forma de você viver é encontrando esse evangelho. Fora disso, vocês não estão vivendo. Por isso ele diz, me ouçam e vocês viverão. Segundo, vocês vão participar da herança que eu fiz, da aliança que eu fiz com Davi. Pô, como assim? Esse povo tinha ido para cativeiro alguns anos depois que Davi reinou sobre Israel. Depois de Davi veio Salomão, aí 2 filhos de Salomão vão pegar as 2 partes ali do reino, que vai acabar dividido, né? O reino do norte, o reino do sul, né? No sul fica lá Judá e ao norte o resto das tribos de Israel. Com o tempo, uma nação vai desobedecendo a Deus e é levada para o exílio. E por fim, o sul também, que é Judá, que tinha ficado um pouco mais fiel, vai para o exílio também. São presos numa realidade outra. E Deus está chamando aqui a partir dos profetas. E eles precisam se lembrar, não, peraí, a gente tinha rei lá na nossa terra. E tinha uma promessa que Deus tinha feito para um rei, que retomava lá as promessas para Abraão, que é o nosso principal patriarca, de que as nações da terra vão ser benditas através dele, da semente dele. Mas aí eu imagino o povo pensando, sei lá o que isso significou, porque assim, a gente é aqui a escória dessa terra, a gente não presta para nada, estamos aqui só viajando. E como é que dá para voltar a ser aquilo que Deus prometeu para Abraão e que começou a cumprir em Davi, e a gente achou que aquilo ia cumprir de verdade, né? O povo está desanimado, real, assim, com esse negócio. Mas Deus está falando através desse profeta, vocês vão viver. Segundo, mais do que viver, vocês vão participar da aliança que eu fiz com Davi, que vai reinar sobre as nações, e as nações vão se aproximar de nós. Vocês vão encontrar abundância. E é uma promessa que vem antes das exigências. Mas qual é a condição? Ouvi-me atentamente. Pouco depois ele fala, inclinai os vossos ouvidos. Depois ele fala, ouvi. Ou seja, 3 vezes essa coisa de ouvir é colocada nesse texto. Isso deve representar alguma coisa para nós. Afinal de contas, Deus quer que a gente para ouvir. E nós somos a geração que menos ouve. Nós somos a geração mais cheia de informação da história, mas é a que menos processa essas informações. Informação está chegando o tempo todo. Eu toco no meu celular, já tem uma notícia de coisa que aconteceu lá no Oriente Médio, na Ucrânia, aqui no Brasil. De repente aquilo me deixa ansioso. Mas a gente já acostumou a bater o olho ali e falar, não sei o quê, uma mãe matou uma criança, jogou no sofá e não sei o quê. Uma mãe fez isso e aquilo, um pai, um professor foi agredido na escola. Aí você vai pegando esse tanto de informação, parece que está super informado sobre tudo que está acontecendo ao redor, e assim você não é mais um outsider, você é de dentro. Eu participo dessa cidade, afinal de contas eu sei o que está acontecendo aqui. E é informações, sem nenhuma meditação a respeito daquilo.
O que isso gera no final das contas? Estresse, ansiedade. Ação, você acha que gera alguma? Infelizmente não. Ser informado demais sobre esse tanto de coisa não gerou até hoje. Se alguém esperava, né, que informação demais a respeito de tudo que está acontecendo vai gerar uma mudança de disposição nas pessoas, não gerou. Nós somos muito informados, mas a gente não para ouvir, nunca. E a gente não processa os acontecimentos ao nosso redor, é outra falha da igreja de modo geral. Desse mainstream evangélico, é tipo, eu não me aprofundo nas coisas, eu não paro para meditar nessas coisas e nem para ver o que eu posso fazer para mudar essa realidade. Ô, Jaime, mas tem uma igreja que faz... Sim, eu sei que tem gente que faz mesmo. Mas, em geral, eu espero que você não participe dessa média geral. Eu espero que você não participe dessa média geral. Que ouve milhares de informações, mas nunca parou para ouvir, de fato. Que nunca parou para pensar no que fazer. E que não faz nada diante das coisas. Poxa, os evangélicos do passado, eles leram a palavra de Deus, pessoas como Martin Luther King. A gente estava lendo um livro infantil sobre ele ontem, né? Para os nossos filhos. E, cara, o que é a ação do Martin Luther King Jr.? Senão uma forma de ouvir a voz profética de Deus na palavra e dizer, eu tenho um sonho de que isso possa ser realidade. Eu espero que os meus 4 filhos não sejam discriminados mais aqui no meu país por conta da cor da pele deles. E ele inspirou várias e várias ações no seu tempo, de uma luta contra racismo. Não era uma cruzada evangelística. Até o nome cruzada dá um certo arrepio, né? Mas, enfim, não era uma cruzada evangelística. Era uma luta para a mudança de uma realidade. E baseada no quê? Baseada em Bíblia, palavra de Deus. Ele lia os profetas e falava assim, cara, aqui está falando de várias nações unidas diante de Deus, com propósito. Eu acredito que isso é feito por meio de Jesus. O mundo precisa saber disso. Esse sonho precisa ser apresentado. E ele não é só um sonho utópico, ele é real, porque nós cremos que Jesus encarnou essa realidade e fez isso de fato por nós. É real, essa coisa toda é real, e Deus está nos convidando a vivê-la. E a partir dessa vivência, propor algo que mude a realidade do mundo. E tem vezes que você pensa, mas o que eu posso fazer no final das contas na realidade do mundo, né? É tão pequeno. E aí a gente chega no evangelho de hoje e olha assim, cara, uma multidão tinha ido para o deserto. E tinha um moleque lá que tinha reservado 5 pães e 2 peixes. E, pô, meu almoço está garantido aqui. Melhor segurar esse negócio para mim. E aí Jesus vira para os discípulos e fala, cara... Não, melhor, os discípulos viram para Jesus e falaram, nós temos que ir embora. Porque essa multidão toda aqui, tem uns 5.000 homens aqui, sem contar mulheres e crianças. Então esse negócio aqui está lotado, Jesus. Todo mundo vai ter que comer daqui a pouco. Vamos despedir todo mundo? É prudência, meu irmão. Estão agindo prudentemente. Pô, Jesus, vamos despedir a galera? Aí Jesus vai e lança um desafio. E Jesus adora colocar a gente nos desafios que ele propõe. Gente, não precisa mandar eles embora. Deem vocês a ele de comer. Aí os discípulos, Jesus, o máximo que a gente tem aqui é de um moleque que trouxe 5 pães e 2 peixes. Talvez dá para ele e a família dele comer aqui, ou, enfim, 1 ou 2 de nós. Melhor nós isso. E aí Jesus fala, traz aqui esses 5 pães e esses 2 peixes. Obviamente, Mateus tem uma intencionalidade aqui, provavelmente. Muitos exegetas jogam isso para
Torá e os profetas, né? São 5 livros da Torá. Tem a parte da Bíblia que é os profetas, né? E forma ali a Taná, lei, profetas. E aí tinha um último profeta, que por coincidência tinha acabado de morrer, que era o primo de Jesus, João Batista. E assim que ele acaba de morrer, Jesus ele vai para o deserto. Ele sai sozinho de barco, vai para o outro lado, porque ele está triste, está chateado, porque o primo dele morreu. Mas o primo dele era, de acordo com ele, assim, maior de todos os profetas que nasceram assim, de Adão até hoje. Ele é o cara maior de todos. E era ele que estava apontando para Cristo em Jesus. Ele estava apontando em Jesus o Cristo esperado, aquele que ia cumprir esse tanto de promessa aqui. E esse cara tinha acabado de morrer. E aí a gente chega ali, pô, Deus, Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Numa leitura espiritual, os pais da igreja vão dizer isso, né? Nós só temos os 5 livros aí da Torá e os profetas, que é os profetas escritos, e tem esse profeta vivo, que estava vivo até ontem, e acabou de morrer, ou seja, 5 pão e 2 peixinhos, não dá para fazer muita coisa. Mas é a partir disso, é isso que eu quero usar, né? Tem um apontamento espiritual possível de Mateus aqui, e que não pode ser ignorado por nós. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós, assim como precisamos de pão, carboidrato, a gente precisa da palavra de Deus. As duas coisas são necessárias. As duas coisas são necessárias. E Jesus aqui sacou a necessidade de pão físico desse pessoal. Ele falou com os discípulos, dá a eles vocês de comer. Jesus, a gente não tem, é só 5 pães e 2 peixes, então traz aí. Jesus dá graças, abençoa aqueles 5 pães e 2 peixes, e pega os discípulos e fala assim, ó, eu vou te entregar e vocês entregam para o povo. Jesus, você tem noção do que você está fazendo? Pode ir, meu filho. Confia. Tudo que você precisa fazer é entregar o tiquinho que você tem. O que estava garantido aí do seu almoço, entrega. Nós vamos dar graças a Deus. Na ação de graça, deixa eu fazer o que eu posso fazer e você não dá conta de fazer. Gente, a gente não faz milagre nenhum. A grande realidade é essa. O que nós podemos fazer diante de uma ação geral que Deus está fazendo no mundo? Tudo que a gente pode fazer é entregar um pouco de recurso que a gente tem. O que a gente tem? O que você tem, no final das contas? Seu tempo. Não é só sobre dinheiro, mas tem o dinheiro também. Seu tempo, seu dinheiro, tanta coisa preciosa, dons que você tem e que Jesus te dotou deles, para que você pudesse abençoar o mundo. Quando você disponibiliza isso como uma ação de graças, por isso que a vida eucarística, a ideia da Eucaristia é perfeita, né? A Eucaristia é o sacramento do corpo e do sangue de Cristo. A gente está unido no corpo de Cristo. E quando a gente entrega os dons que Cristo nos dá, estando no seu corpo, Ele multiplica. É Ele que envia o Espírito Santo sobre um elemento simples, que é trigo misturado com água aqui, e gerou um pãozinho, uma hóstia. Está lá aquele pãozinho que é nada, mas que na hora da ceia a gente dá graças a Deus e pede que Ele envie o seu Espírito Santo e pelo poder dele possa nos alimentar através disso. Esse pequeno ato que eu e você fazemos, doando o nosso tempo, o nosso arroz com feijão para os irmãos que estão precisando, necessidades básicas, fazendo pelo outro, fazendo pela igreja, que é a base missionária por excelência nossa. Afinal de contas, a igreja local é esse lugar da missão em que Deus, através do povo aqui, anuncia o evangelho para todas as pessoas, para quem quer que chegue. Estão entendendo?
Na disponibilização desses recursos, Deus vai lá e faz. Deus faz o que nós não damos conta de fazer. Deus faz o que eu e você não damos conta de fazer. Deus está falando aqui através do profeta que nações vão vir até Israel. Isso se aplica a nós também como povo de Deus em Cristo Jesus. A igreja é meio que essa grande nação a qual os povos recorrem por amor a Deus e falam, eu preciso disso aí. Eu sei que você está muito acostumado com a realidade desse cristianismo brasileiro, mas dá umas pesquisadas de vez em quando nos cristãos etíopes, os cristãos do Oriente Médio, os cristãos lá do Egito. Enquanto que são atacados por conta da sua fé, muitos morrem, e os que sobram ficam ali gritando, justiça, justiça. Não. Eles estão lá dizendo, Deus abençoa essas pessoas que mataram meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Tem misericórdia deles, Senhor. Ajuda eles a ver a necessidade que eles têm de Ti. E nos ajuda como igreja a não perder a fé. É isso que significa não nos deixes cair em tentação. Você achava que essa oração do Pai Nosso é sobre tentações pequenas do dia a dia? Não, ele está falando sobre uma coisa escatológica. É uma coisa muito maior. Deus, não nos deixa cair em tentação. Nos ajuda a realmente fazer o que a gente precisa fazer. Não nos deixa sucumbir. É isso que eles estão orando lá. Um dia procura lá na internet os testemunhos da galera do Portas Abertas. Você vai ver muita coisa disso. Cristãos que foram atacados, ofendidos, destruídos e tudo mais. Eles não fazem como aqui no Brasil. Estamos vivendo uma cristofobia. Misericórdia. A gente está sendo envergonhado na universidade. A gente está sendo enganado na rua por conta de Jesus. Meu irmão, você deveria estar feliz com isso, primeiramente. Se é que isso está acontecendo de verdade. Isso deveria ser o maior orgulho para nós. Ah, Jaime, mas se você for ver, tem cristofobia mesmo da universidade. Tem. Uma vez eu denunciei isso lá, e os professores falando, realmente tem mesmo. Nós vamos continuar. Acontece, tal, mas assim... Aí ela me lembrou de uma coisa. Aqui dentro é uma bolha, onde a gente tenta não reproduzir o que a sociedade reproduz. Lá fora, Jaime, lá fora não é assim, não. Lá fora, o Cristo, não estou dizendo que o Cristo real, mas o Cristo que é pregado pela igreja, ele está oprimindo as pessoas, constrangendo as pessoas, forçando pessoas e atacando religiões, especialmente religiões africanas. Lá fora não é, lá fora é desse jeito. A realidade aqui é outra. E foi doido, porque a gente teve um diálogo real ali. Falei, não, cara, agora real, assim, a gente tem que reconhecer, entender o que está acontecendo. E me fez refletir como cristão. Eu falei, cara, o cristianismo que eu estou vivendo está apresentando o Cristo real, Cristo de verdade para as pessoas? Qual é o Cristo que está sendo anunciado? Um Cristo fraco, que fica de beicinho quando é perseguido? O Cristo real te convida a se alegrar quando você for de alguma forma perseguido por causa do Evangelho. O Cristo da Bíblia se regozijem e se alegrem, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. O Cristo da Bíblia está te convidando, olha, pega o tiquinho que você tem e entrega. Entrega aqui, entrega na ação de graças. Eucaristia significa ação de graça. Entrega na ação de graças. E deixa eu multiplicar. Porque quando eu mandar o Espírito Santo em cima disso aí, a realidade vai ser outra. Deixe Deus enviar o Espírito Santo sobre o pouco que você tem. Mas entrega, meu irmão. Entrega sem dó. Sei que nós estamos vivendo um contexto difícil. Como igreja aqui, como igreja local. Está difícil.
Mas entrega, cara, se entrega. Participa com força. Doando seu tempo, seu dinheiro, sua estabilidade, muitas vezes. Irmão, entrega isso. Vive isso, vive igreja com a gente. Porque, ainda que a gente morra sem ver, a gente cooperou com o reino de Deus. Fez aquilo que Cristo nos convidou a fazer. E Cristo não decepciona, meu irmão. Ele pega esse tiquinho que a gente tem, e Ele multiplica e faz o que é necessário. A gente não dá conta, a gente não faz. Tudo que a gente pode fazer é encher as talhas, porque Ele mandou encher talhas de água. E depois Ele vai transformar essa água em vinho. Tudo que eu posso fazer é obedecer. Tudo que nós podemos fazer hoje é obedecer. Como? Dispondo o tiquinho que a gente tem. E que Deus te abençoe na prática de doar o pouco que você tem. E multiplique isso para a glória dele. E Ele cuide da sua igreja agora e sempre. Amém?